Quais são os efeitos da poluição sonora? Existe poluição do ar, existe poluição sonora, essas são as duas principais, né, no trânsito. Então, quais são os efeitos da poluição sonora no ser humano? Ou quais são os efeitos da poluição sonora para o ser humano, né? E não no ser humano. Mas, beleza, vamos lá. Aumenta a sua audição? Quer dizer que quando eu fico exposto a muito barulho, a minha audição melhora? Claro que não, né? Causa estresse, causa irritabilidade, se a pessoa fica irritada, cansaço. Sim, gente, quem fica exposto a muito barulho, a muito ruído, ele tende a desenvolver estresse, irritação e cansaço, fadiga, tá? Por isso que a resposta é B, o Detran deu como B, nós acertamos ela. A letra C diz que causa mais foco e atenção. Quer dizer que você está num ambiente barulhento, causa mais foco? Pelo contrário, até causa confusão, né? Muito barulho, você não sabe quem está buzinando, de onde está vindo o problema. E a letra D diz que todas as alternativas estão certas. Não estão. Então a resposta é a letra B. Essa também foi tranquila, não teve grande dificuldade. Vamos para a próxima. Marque a alternativa que contém penalidades às quais o condutor está sujeito quando conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando passageiro fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Isso aqui é o seguinte, é uma questão com um enunciado bem grande, que inclusive deveria ser evitada, né, pelo Detran de Pernambuco, porque o Detran de Pernambuco só dá meia hora para fazer a prova, é 1 minuto por questão, é uma correria, um Deus nos acuda que, sinceramente, é uma questão muito grande, um enunciado muito grande. Que ainda tem um outro problema, além de ser grande, o tempo ser pouco, tem também o problema da interpretação. Tem muita gente com pouco estudo, ou nenhum, que está fazendo essa prova, que ele começa lendo essa questão lá em cima, quando ele chega no final, ele já não lembra do que ele leu no princípio, ele não consegue encaixar as ideias ali da pergunta. Então, a crítica que eu faço ao Detran de Pernambuco, para tentar fazer questões mais objetivas, né, mais curtas, assim como nós vimos até agora. As questões até agora vinham muito bem. Eu estava gostando ali da objetividade. Tirando essa errada, né, essa questão equivocada que nós corrigimos agora há pouco, que o Detran precisa corrigir, as questões vinham bem. Mas essa aqui ficou muito grande, o tempo é pouco, e ainda tem a questão da interpretação. É importante lembrar que para tirar a carteira de habilitação, para obter a carteira de habilitação, não é exigida nenhuma escolaridade, nenhuma, nem prezinho primário. Basta que a pessoa consiga chegar aqui, ler a questão e fazer. Ele não precisa comprovar a escolaridade. Inclusive, vez ou outra, a gente vê aí o pessoal comentando que a partir de não sei quando vai exigir 2º grau para tirar a carteira. 2º grau é ensino médio, né? Não tem isso. Dificilmente vai ter. Tá? Basta que a pessoa saiba ler ali, entender a questão e responder. Então, considerando que o grau de escolaridade é 0, nenhum, exigido pelo Código de Trânsito, o Detran tem que fazer questões, elaborar questões compatíveis com essa realidade, ou compatíveis, né, com essa realidade. Eu tenho ensino superior, em pós-graduação, não que eu seja melhor que ninguém, mas isso me dá uma capacidade de interpretação melhor, maior. Então eu consigo ler essa questão e entender. Mas a maioria das pessoas certamente vai se embananar nisso aí, tá? E o que essa questão está querendo dizer? Vamos trazer em miúdos agora para vocês. Ela está dizendo o seguinte, você está ali numa motocicleta, uma motoneta ou um ciclomotor, e, deixa eu só fechar aqui o meu, aqui, e está transportando um passageiro fora do lugar que deveria. Onde que o passageiro de motocicleta tem que andar? No banco, atrás do condutor, né? Tem o banco da motocicleta, atrás do condutor tem um assento suplementar. Aqui o Código de Trânsito chama de assento suplementar, que é isso aqui. Quando você vê esse termo estranho, o que é assento suplementar? Já para saber, é o lugar do passageiro da motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Está transportando fora daquilo ali? E aqui ainda fala, né? Ou do carro lateral, porque a motocicleta ela pode também acoplar aquele carrinho lateral nela, né, e o passageiro ser transportado no carrinho. Então aqui está dizendo que ele nem está no assento suplementar, nem no carro lateral. Ele está em outro lugar. Que lugar que poderia ser? Em cima do tanque. É comum a gente ver pais, principalmente, dando uma voltinha de moto com filho em cima do tanque, né? Ou às vezes a moto tem baú, não cabe um passageiro ali atrás, ele vai carregar a namorada em cima do tanque, na frente ali. É isso que essa questão está dizendo. Isso é uma infração de trânsito,
ela é uma infração de trânsito gravíssima, está aqui, e ela dá suspensão do direito de dirigir. Aí eu quero aproveitar, vocês já viram que a resposta é essa, e as outras nem poderia ser, porque aqui fala leve, ó, infração leve, isso. Não tem como. Infração média, não tem como. Aqui embaixo até fala infração gravíssima, mas tem uma casca de banana, que é o apenas, então você já sabe que essa alternativa está errada. Então, só sobrou essa mesmo para a gente, ficou até fácil. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, aqui está dizendo que vai dar suspensão do direito de dirigir. Aí eu pergunto para vocês, por qual prazo que essa suspensão vai acontecer? Vou te dar duas opções, de 6 meses a 12 meses, ou de 2 meses a 8 meses. Tá? 6 a 12 ou 8, ou 2 a 8. Essa suspensão aqui. Fala para mim. A resposta é de 2 a 8 meses. Sabe por quê? Porque ela é uma infração direta, que ela dá suspensão direta. Ela não depende de pontuação, de acúmulo de pontos. Tá? Guardem isso, gente. Suspensão por acúmulo de pontos acontece de 6 a 12 meses. Suspensão por infração direta acontece de 2 a 8 meses. Anotem isso e memorizem. Se cair na sua prova, pelo menos isso você não erra mais. Beleza? Então foi. Essa também tranquilinha. Vamos para a próxima. Tá gostoso aqui o negócio, hein? Vamos lá. A marca viária do tipo linha simples contínua, aqui o Detran usou o termo certo. Lembra que lá no princípio, quando eu comecei a corrigir lá as questões, eu vi o Detran usando o termo faixa se referindo à sinalização? Faixa é uma coisa, linha é outra. Faixa não é sinalização, faixa é o espaço por onde o veículo circula. Eu expliquei isso para vocês, mostrei no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então pediu o Detran para corrigir, que está errado esse termo faixa. Aqui ele já fez a mesma pergunta, porém usando o termo certo. A linha, agora sim, linha simples, quer dizer, é uma linha só. Aquela linha divisória da pista, em vez de ser duas ali, é uma só. Pode ser uma, pode ser duas. Nesse caso aqui o Detran está dizendo que é uma. Ela é contínua, a gente sabe que existe linha pontilhada, que permite ultrapassar, e contínua, que proíbe ultrapassar. No centro da via, sim, ela separa ali os fluxos, né? E ela é na cor amarela. Aprendemos também nessa aula de hoje que quando a linha é branca, o sentido é um só, de um lado ou do outro. É mão única, vamos dizer assim. Quando a linha é amarela, os sentidos são opostos. Aí é mão e contramão. Então aqui está dizendo que é permitido ultrapassar, não pode ser, porque a linha é contínua, como é que é permitido ultrapassar? Essa letra A está errada. A letra B está dizendo que separação de fluxos opostos de circulação. Nem falou se é proibido ou permitido ultrapassar, mas está dizendo que a linha aqui separa fluxos opostos, mão e contramão. E está certo. Se ela é de cor amarela, ela separa fluxos opostos. Por isso que essa é a resposta, né? É permitido deslocamento lateral? Não, não pode deslocar lateralmente, mudar de faixa, porque a linha é contínua, não pode mudar de faixa. Para quem não sabe, a linha contínua não proíbe só ultrapassar, não. Ela proíbe mudar de faixa, tá? Não pode. Você é proibido ali, ou aliás, proibido. É separação de fluxo no mesmo sentido? Não, não é no mesmo sentido. É fluxos opostos. Inclusive, ainda que você não soubesse que a amarela é fluxos opostos e a branca é mesmo sentido, essa questão que dá para aplicar uma outra técnica que eu ensino no meu curso, que são as alternativas confrontantes. Quando uma alternativa bate de frente com a outra, confrontando, uma dessas duas tem que ser a resposta. Vou dar um exemplo. Se eu disser que você foi na casa da sua mãe hoje, eu estou afirmando uma coisa. E se eu disser noutra afirmação que você não foi, uma das duas tem que ser verdadeira. Porque ou você foi ou você não foi. Não tem jeito de fazer outra coisa que não tenha sido isso. Você foi na casa da sua mãe ou você não foi. Elas são confrontantes. Agora, olha, nós estamos falando de cor de faixa. A gente sabe que uma cor, ela separa os fluxos opostos. A outra cor separa o fluxo no mesmo sentido. E olha aqui, a letra B diz que os fluxos são opostos. E a letra D, cá embaixo, diz que os fluxos são no mesmo sentido. Então, quer dizer que elas estão confrontando. Quando você vê duas alternativas se confrontando, meu amigo, você pode saber que a resposta é uma das duas. Ou é B ou é D. Tem que ser uma das duas. Porque aqui ou é fluxos opostos
ou é fluxo no mesmo sentido. Tem que ser uma das duas. Ainda que você não soubesse que a branca é mesmo sentido e a amarela é fluxo oposto, você teria que responder B ou D. Isso é uma técnicazinha que eu ensino no nosso curso, tá? Se você não é matriculado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você procurar saber depois. Mas eu ensino várias técnicas lá para fazer prova. Ajuda demais, porque a gente acerta muita questão que não sabe, usando essas técnicas. E aqui a resposta é a letra B mesmo. Foi tranquilinha essa pergunta aí. Não teve surpresa, não. Essa aqui foi uma outra que nós erramos, né? Deixa eu voltar aqui para ver o que a galera está dizendo. Tranquilo, até agora não estou vendo aí nada de fora do comum aqui. Vamos à questão. Essa nós erramos. Não tem problema com a questão. Eu errei mesmo. Tá? Eu errei e eu vou explicar por quê. Porque eu marquei letra A, que fala sobre a bomba de combustível. Bomba de combustível é um componente do sistema de alimentação do veículo, que é o sistema que cuida do combustível. E a função, a finalidade da bomba de combustível é exatamente o que está na letra B. E eu sabia disso. Ela envia em alta pressão o combustível que está no tanque até os bicos injetores. Eu só não marquei essa alternativa porque existem casos em que o combustível não vai direto para os bicos injetores. Então eu fiquei em dúvida. Mas isso aqui é um padrão. A resposta aqui é a letra B, está certa. Eu deveria ter marcado a letra B. Eu marquei a letra A, não prestei atenção no seguinte. A bomba de combustível pode ser do tipo mecânica. Sim, existe o tipo de bomba mecânica. O que é mecânica? O que faz ela funcionar não é um sistema elétrico, é mecânica. Vamos supor, tem alguma coisa, o motor, vamos imaginar, o motor do carro, ele está em funcionamento, então essa bomba, ela tem uma comunicação com o motor, que o motor do carro impulsiona a bomba e faz ela funcionar. Então é um funcionamento mecânico, tá? Ela pode ser elétrica, aliás, esse é o padrão, a gente vai encontrar hoje nos veículos bombas de combustível, de sistema elétrico, sistema não, né? Elas têm um mecanismo, um funcionamento elétrico. E aqui no final fala convencional. O que é convencional? Convencional é o padrão. Se tivesse só a palavra convencional aqui e mais nada, já serviria como resposta. Porque o convencional é o padrão. Mas hidráulica, não existe bomba de combustível cujo funcionamento acontece por meio hidráulico. Não existe. E eu não prestei atenção nesse detalhe, marquei letra A e errei. Então aqui fala mecânica, ok. Elétrica, ok. Convencional, ok. Mas o hidráulica, não. E aí, como eu não prestei atenção nisso, e eu já estava em dúvida aqui, por causa de mandar direto para os bicos injetores, eu já estava em dúvida nisso, acabei não marcando a letra B. Mas a resposta é a letra B sim, porque não existe bomba de combustível com mecanismo hidráulico. As outras duas não tem nada a ver, tá? Aqui fala que a vida útil da bomba de combustível é ampliada quando o veículo é sempre conduzido com o tanque de combustível na reserva. Até o contrário, se você se é o tipo de motorista que está sempre com o tanque na reserva ali, você puxa muita sujeira do fundo do tanque, e isso é prejudicial. Aqui fala que a vida útil é ampliada quando você anda na reserva, não. Pelo contrário, ela é reduzida. E em caso de falha da bomba de combustível, ela pode ser substituída pelo filtro de combustível. Não pode, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bomba é o que faz o combustível sair do tanque e ir até os bicos injetores. O filtro não vai fazer isso, o filtro só vai filtrar. São funções totalmente diferentes, então a letra D não cabe também. E eu expliquei para vocês aqui que eu marquei A, errei, porque não existe bomba com mecanismo hidráulico, e eu não marquei letra B por causa do bico injetores e serve como resposta. Então esse aqui foi erro meu mesmo. Se eu estivesse fazendo essa prova, eu teria acertado 29. Eu teria errado essa aqui. Desatenção, tá vendo? Vamos para a próxima aqui. Cautela nas manobras de convergência. Aí eu até fiquei, na hora que eu estava lendo essa questão, eu fiquei em dúvida sobre o termo convergência, porque existe no Código de Trânsito Brasileiro conversão, manobra de conversão, virar à direita, virar à esquerda. Convergência, se eu não me engano, significa confrontar, ir de encontro. E eu falei que ia pesquisar e na hora acabei não pesquisando. Então vamos pesquisar aqui, ó. O que significa convergência? Peraí.
Convergência. Convergência. Ato ou efeito de convergir. Qualidade ou disposição que é convergente. Direção para um ponto comum. Ponto comum é exatamente o que eu falei. É o confronto. Ponto comum é um ponto só. Você está indo em direção a um determinado ponto. É um confronto. Pode ocorrer uma colisão se dois veículos convergirem na mesma direção. Disposição de linhas, raios, tendência de várias coisas para se fixar em um ponto, não está ajudando muito aqui não. Mas a ideia é essa mesmo, eu acho que o Detran usou esse termo convergência aqui equivocadamente, deveria ser conversão. Mas acaba que, se você tirar aqui essa primeira fase da pergunta, nem muda nada, não atrapalha você responder. Então, também fica a minha crítica, no sentido de que, se é desnecessário esse trecho, tira ele. Para que você vai deixar um trecho na questão aqui que só vai causar confusão? Para aumentar o tamanho da questão? Lembrando que se você tem 1 hora só para fazer a prova, 1 minuto para analisar a questão, quanto menos coisa você escrever, melhor. Vamos ler a questão sem essa parte que eu destaquei aqui, ó. Indique em qual situação o condutor poderá efetuar o retorno nas vias públicas. Pronto, só isso já resolveria, não precisava daquela parte azul lá em cima não. É uma crítica, tá? Então, para ele fazer retorno, ele pode fazer em qualquer local, desde que finalize uma intenção com manobra. Lembra da casca de banana? Qualquer é casca de banana. Então, 80% de chance dessa alternativa A estar errada. Você marcaria ela? Eu não marcaria. Já pulei fora. Então, o retorno pode ser feito em locais determinados pela sinalização. Na hora até fiquei em dúvida, porque eu pensei em placa. Não existe placa de trânsito determinando o local para fazer retorno. Existe placa de trânsito proibindo o retorno em alguns trechos, mas determinando não. Mas depois eu fui pensar com calma, a sinalização não é só placa, né? Tem sinalização também no pavimento e ali as marcas de canalização, inclusive tem marcas de canalização orientando o fluxo de retorno. Então pode sim existir uma sinalização orientando. Não usaria o termo determinado, locais determinados pela sinalização. Não usaria, porque determinado dá aquele sentido de imposição. Mas cabe. Eu melhoraria essa alternativa, mas descartar ela também não é o caso. Então, em locais determinados pela sinalização, para esse tipo de manobra. Sim, se a sinalização determinou aquele local ali, por meio de marcas de canalização, orientando o fluxo de retorno, que ele pode ser feita essa manobra, beleza. Vamos ver aqui, ó. Após as 22, em locais onde existir sinal luminoso. Ué, não existe isso no Código de Trânsito Brasileiro, não, tá? Manobra de retorno somente depois das 10 da noite? Não. Todas as alternativas estão certas? Não estão todas certas, não. A resposta é a letra B. Tranquilinha essa aí, né?